Bom dia a todos. Antes de mais, obviamente, cumpre-me cumprimentar, enfim, um conjunto de bons amigos que aqui estão, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado para a Economia, o Sr. Presidente do IGAB, o Sr. Administrador da ICEP e, obviamente, além de cumprimentar, também me cumpre agradecer à organização do evento pelo convite, nomeadamente na pessoa do Sr. Neguso Tini e, obviamente, também do Dr. Zé Carlos Lourenço, além de um muito bom amigo, um grande apoiante deste género de iniciativas e da vontade de fazer mais nas relações entre Portugal e Angola. A Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola é uma organização com mais de 35 anos de existência e que conta com várias centenas de sócios que são pessoas coletivas, ou seja, somos uma associação de empresas e não uma associação de pessoas. Desde o primeiro dia da nossa existência, a nossa missão tem sido estimular as relações comerciais entre empresas portuguesas e angolanas. Da nossa parte, continuamos a cumprir com este propósito diariamente, utilizando diferentes abordagens, desde o alerta junto das autoridades para problemas experienciados pelos nossos associados, e acreditem que várias vezes fomos nós os primeiros emissários na identificação de determinados problemas, mas também pelo envio da nossa newsletter semanal, que chega a vários milhares de pessoas, ou a organização de eventos, porque obviamente não se fazem bons negócios sem as pessoas se conhecerem. Relativamente a esta questão dos eventos, em concreto, eu gostava de chamar a atenção para um exemplo de um evento organizado por nós, no ano passado, em que, com a presença do Governador do BNA, o atual Ministro da Coordenação Económica, Dr. José de Lima Massana, pudemos falar na Universidade Nova SBE sobre os progressos económicos realizados ao nível da economia angolana. Este evento foi particularmente relevante porque conseguimos juntar, digamos que, administradores ou presidentes de todos os bancos portugueses com exposição a Angola. O que, como vocês devem imaginar, é um importante contributo, pois sem o envolvimento da banca será muito difícil conseguirmos ter investimento português em Angola. Ao longo da nossa trajetória, obviamente que a economia de Angola e a economia de Portugal atravessaram diferentes ciclos. Em ambos os países, ao longo da nossa existência, tivemos momentos de prosperidade, obviamente, mas também tivemos momentos de estabilidade ou de desafios e de dificuldades. A economia é isto mesmo, é um dinamismo, umas vezes o contexto é melhor, outras vezes nem por isso. Olhando para os dias de hoje, Portugal presentemente experimenta um período de crescimento económico, enfim, podemos dizer, moderado. No entanto, apesar deste crescimento económico, há sempre a questão da inflação e o impacto que a inflação e as medidas de combate inflacionistas vão ter na economia, e aqui é importante dizer que algumas análises mais catastrofistas dão a entender que o nosso outlook em Portugal talvez não seja tão positivo quanto isso. Relativamente à Angola, embora em 2022 a economia tenha crescido 3,1%, a recente desvalorização do Kwanza leva às estimativas de uma contração de aproximadamente 0,7% para 2023, o que é, sem dúvida, uma notícia desafiadora. Embora Portugal e Angola tenham desafios e paradigmas económicos distintos, devido aos diferentes contextos cambiais e económicos, é importante que os investidores considerem esta diferença. Os dois países, por muito próximos e apesar da grande capacidade de colaborarem ao nível empresarial, estas diferenças que existem entre os dois países fazem com que os investidores tenham que mitigar os seus investimentos e os riscos associados. E investir em Angola não é a mesma coisa que investir em Portugal e vice-versa. Ao longo da nossa existência, não é a primeira vez que ambos os países enfrentam desafios económicos inesperados. No entanto, é crucial entender essas situações como parte dos ciclos, pois no longo prazo continuamos sempre a ter altos e baixos em ambas as economias e no bem-estar das famílias. Olhando especificamente para Angola, é importante reconhecer que o período de crescimento explosivo do início do século XXI, impulsionado pelo aumento do preço do petróleo e pelo fim da Guerra Civil, pode não ser facilmente replicável. Eu diria que esses tempos já vão. No entanto, devemos considerar as perspectivas futuras de Angola. Os empresários devem olhar para o futuro, não apenas no curto prazo, mas vendo a perspectiva de longo prazo. Aqueles que conseguem vislumbrar, além das incertezas imediatas, e conseguem identificar os verdadeiros motores do crescimento futuro, são aqueles que estão mais bem preparados para o sucesso. Aqueles empresários que acreditam que o crescimento e valorização da moeda,
aqueles empresários que acreditam no potencial de crescimento e valorização da moeda angolana podem perceber que investir em Angola agora, durante os períodos desafiadores, pode resultar em custos mais baixos e oportunidades de crescimento futuro. Para aqueles que consideram investir em Angola, é importante reconhecer que a realidade atual difere muito daquela expressão comumente utilizada, que é "em Angola está tudo por fazer". Embora haja muito trabalho a ser feito, já foram enfrentados desafios muito maiores no passado. Creio que hoje em dia se pode dizer, já faltou mais. Já faltou mais sofisticação na forma como o Estado angolano obtinha as receitas, pois agora vemos melhorias com a implementação do IVA, o imposto complexo e que, no longo prazo, diversificará as fontes de receita do Estado. Trata-se de uma verdadeira alteração do paradigma. Já faltou mais sofisticação na forma como existe um contexto geopolítico favorável para as empresas portuguesas. Quem ler ou ouvir as declarações do Presidente Biden ou de representantes da União Europeia, com várias referências a Angola, na mais recente cimeira do G20, rapidamente concluirá que Angola é certamente um país relativamente ao qual os Estados Unidos e a União Europeia vão procurar ter relações económicas de longo prazo nos mais diversos setores, acabando com a normal e, digamos, imperativa de relação sempre condicionada pelo desenvolvimento do setor petrolífero. Já faltou mais ao nível das infraestruturas logísticas. Não querendo eu aqui entrar em detalhes quanto ao número de portos e de estradas que foram feitos nos últimos anos e que são de um impacto significativo ao nível logístico, creio que é importante aqui referir a relevância internacional e regional do corredor do Lobito. Trata-se de um projeto que envolve empresas portuguesas e que é uma verdadeira alavanca para vários outros projetos na região. E provavelmente daqui a 5 anos poderemos estar a organizar uma conferência sobre como o corredor do Lobito foi relevante para o desenvolvimento de toda aquela região, apesar de todos os desafios que apresenta. Já faltou mais em termos de produção alimentar. Ainda falta muito, obviamente, mas mesmo a um país que continua a importar uma parte muito relevante do que come, Angola tem demonstrado uma capacidade de produzir produtos agrícolas bastante relevante. Talvez não seja do conhecimento de muitos de vós, mas presentemente Angola é o maior produtor de bananas da África. Presentemente, ou seja, há vários anos que Angola, por exemplo, deixou de importar ovos. Tudo isto é sinal de que é possível produzir Angola, é possível criar contexto de segurança alimentar, é possível Angola pegar nas receitas e nas divisas que obtém através do petróleo e deixar de utilizar para questões alimentares, em que o país tem esse potencial, e passar a utilizar no desenvolvimento, em outro tipo de investimentos no seu país. Mas, acima de tudo, é sinal de que é possível a tão almejada diversificação da economia angolana. Já faltou mais capacidade de produção hidroelétrica. Angola, incluindo com a barragem que recentemente foi inaugurada em Lauca, com uma capacidade anual de produção de 9.000 gigawatts, tem um enorme excedente elétrico. E a sua capacidade de produção elétrica é hoje em dia um pouco descurada, mas tem um enorme potencial e está a ser identificada por outros países, como, por exemplo, na Alemanha, que quer colaborar com Angola no desenvolvimento de projetos ao nível do hidrogênio verde. Este paradigma energético torna Angola mais atraente para investidores nos setores da indústria, em que verdadeiramente vamos ter o fim das fábricas alimentadas com geradores. Hoje em dia, muitas empresas conseguem trabalhar de forma muito eficiente, sem a necessidade de estarem dependentes de geradores. E ainda por cima, muita desta energia é renovável, o que significa que no mundo em que os ESG vão ser o condicionante de muitos dos elementos pelos quais certos produtos vão poder ser exportados em termos internacionais, produzir em Angola com energias renováveis pode ser uma vantagem competitiva para muitas empresas portuguesas. Esta capacidade elétrica é também uma porta para as exportações a partir de Angola. E, por fim, é uma alteração do paradigma da produção industrial em Angola. Aquilo que hoje as empresas portuguesas exportam para Angola, provavelmente nos próximos anos não o irão exportar, porque passam a ser produzidos localmente. Obviamente que vai haver espaço para se exportar de Portugal outros produtos, mas o que é facto é que as empresas portuguesas têm que perceber
que, se não produzirem localmente, vão perder um mercado relevante. Enfim, tudo isto são apenas exemplos que eu pretendo referir, sem maçar, sem trazer grandes números, no sentido de demonstrar e de trazer uma visão mais alargada do potencial de Angola e da colaboração que pode haver entre empresas de ambos os países. Embora continuem a haver muitos desafios, e aqui eu gostaria de chamar a atenção do problema da formação de quadros e às vezes questões mais simples, como as meras questões dos vistos, nós não nos podemos esquecer, e os empresários sabem isso, que os melhores investimentos são aqueles que consideram uma visão de longo prazo e que são estruturados com a robustez adequada para enfrentar os desafios macroeconómicos e os respectivos ciclos. Assim, compete aos empresários identificar as oportunidades, mas também compete aos governantes implementar medidas que atraiam este tipo de investidores de longo prazo. Da mesma maneira, compete a esta Câmara de Comércio continuar a servir os seus associados no desenvolvimento de parcerias empresariais entre os dois países. Relativamente a este ponto, saibam que podem sempre contar connosco. Muito obrigado.